Olá, boa tarde. Autuação por meio do monitoramento de câmeras no trânsito. Já está em vigor a nova resolução do CONTRAN com os critérios de videomonitoramento em estradas e vias urbanas. A medida vai ao encontro da legislação de trânsito e tem o objetivo de dar mais segurança a condutores e pedestres. É esse um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Denúncias de regalias. Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro autoriza a transferência do ex-governador do estado, Sérgio Cabral, para o complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, suspende decisão que autorizou eleição indireta em Alagoas. A decisão do ministro Luiz Fux atende a um pedido do PSB de Alagoas e é cautelar, ou seja, provisória. E ainda, retorno da visitação presencial no STF é tema da entrevista no podcast Supremo na Semana. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, deve ser transferido ainda hoje de volta para o complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, na zona oeste da cidade. A decisão é da Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, depois que uma fiscalização encontrou indícios de regalias na unidade prisional da PM, onde Sérgio Cabral é mantido. No local foram encontrados celulares, anabolizantes, cigarros eletrônicos e listas de encomendas a restaurantes. Outros presos da mesma ala do batalhão também serão transferidos. Sérgio Cabral está no Batalhão Especial Prisional da PM em Niterói, na região metropolitana do Rio, desde setembro do ano passado. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, suspendeu a eleição indireta para o governo de Alagoas. O pleito estava marcado para hoje, depois que o ex-governador Renan Filho deixou o mandato para assumir a prefeitura. O ex-vice-governador Luciano Barbosa já havia renunciado quando foi eleito prefeito de Arapiraca em 2020. A decisão do ministro Luiz Fux atende a um pedido do PSB de Alagoas e é cautelar, ou seja, provisória. O partido alega que a eleição indireta fere princípios das constituições estadual e federal. O parecer de Fux vale até que o ministro Gilmar Mendes analise uma outra ação com o mesmo argumento apresentada pelo PP. Gilmar Mendes é relator nesse caso e poderá tomar uma nova decisão a qualquer momento. A eleição indireta para governador e vice de Alagoas havia sido suspensa por decisão da primeira instância da Justiça do Estado. Na semana passada, o Tribunal de Justiça de Alagoas derrubou a liminar e manteve o pleito. Os partidos políticos recorreram. O presidente do STF entendeu que devia tomar uma decisão urgente, já que a eleição estava marcada para amanhã desta segunda-feira e existiu o risco de perecimento do direito, ou seja, com a realização da eleição, haveria a perda do objeto da ação. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, remeteu à Justiça Eleitoral ação penal a que o ex-presidente da Fundação Petrobras de Seguridade Social, Luiz Carlos Fernandes Afonso, responde na 13ª Vara Federal de Curitiba. Quem tem as informações é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. O caso, fruto da Operação Lava Jato, estava sendo analisado pela 13ª Vara Federal em Curitiba e investiga o recebimento de valores pelo Partido dos Trabalhadores para abrigar a nova sede da Petrobras em Salvador. Essas quantias eram provenientes de doações eleitorais oficiais de empresas envolvidas com o empreendimento Torre Pituba. O ex-presidente da Petros é acusado da prática de crimes de corrupção passiva, ativa, gestão fraudulenta de instituição financeira, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O ministro Ricardo Lewandowski entendeu que o caso, por envolver também doações partidárias, com o propósito de ocultar e dissimular a natureza ilícita das operações, deve ser analisado pela Justiça Eleitoral. Ao analisar o pedido da defesa, o ministro concedeu habeas corpus ao ex-presidente da Petros, anulou todas as decisões da 13ª Vara Federal e submeteu à apreciação da Justiça Eleitoral o aproveitamento ou não das provas que foram produzidas em Curitiba até o presente momento no processo.
O retorno da visitação presencial é o tema da entrevista no podcast Supremo na Semana. O roteiro de visita inclui o novo Museu do Supremo Tribunal Federal. Inaugurado em dezembro de 2021, no auge da pandemia da Covid-19, o espaço ainda não estava aberto para a visita. O chefe do cerimonial do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Gonçalves, é o entrevistado do podcast. Ele fala sobre o retorno da visitação presencial ao tribunal depois de quase 2 anos, suspensa em razão da pandemia de Covid-19. A visita guiada dura cerca de 45 minutos. Abrange o plenário e o Salão Nobre, local com diversos móveis e documentos históricos. São fornecidas informações acerca da composição, funcionamento, atribuições do Supremo, obras de arte, utilidade de cada ambiente do tribunal. Também são fornecidas informações sobre cada monumento presente na Praça dos Três Poderes. O passeio é finalizado no novo Museu do STF, inaugurado em dezembro do ano passado. Em 2019, antes da pandemia de Covid-19 e a última vez em que a visitação esteve aberta durante todo o ano, o Supremo recebeu 37 mil visitantes. O próximo passo, agora, vai ser lançar o tour virtual. Estamos em fase de conclusão com o tour virtual 360 graus, realizado pela Google, e um tour virtual ao vivo da plataforma Zoom. Estamos finalizando esse projeto e em breve estará disponível para todos que quiserem visitar o Supremo. O Supremo na Semana também traz outros assuntos. O podcast fala sobre a pauta verde do plenário do Supremo Tribunal Federal, o retorno da participação da sociedade nas decisões do Conselho do Fundo Nacional do Meio Ambiente e a morte da menina Yanomami, que foi destaque na fala da ministra Carmen Lúcia na última semana. E um lembrete sobre as visitas, viu? As visitas ao Supremo Tribunal Federal, elas devem sempre ser agendadas. E é super simples, é só acessar o portal do Supremo Tribunal Federal, que é stf.jus.br, na aba Visitação Pública. E é necessário apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19. Veja a seguir: monitoramento em estradas e vias urbanas. Resolução do CONTRAN com os critérios vai ao encontro da legislação vigente. Os detalhes você confere daqui a pouquinho. Voltamos já. Parabéns pelos 20 anos de trabalho estratégico da TV Justiça. Ela é um canal fundamental para alinhamento entre todos os 200 milhões de cidadãos brasileiros, que todos têm necessidade de ter informações sobre as leis, sobre as estratégias de trabalho do judiciário, sobre os desafios para serem enfrentados coletivamente. E é somente a partir desse alinhamento que a gente vai poder cumprir a responsabilidade compartilhada, especialmente para a garantia prioritária dos direitos dos cidadãos mais jovens, que são as crianças e adolescentes. De certificado do Ministério da Educação, o Ministério Público Federal entrou na Justiça pedindo a suspensão imediata das aulas na Faculdade Alternativa Teológica Brasileira, lá no Pará. Durante uma investigação, o Ministério Público Federal descobriu que a Faculdade Alternativa Teológica Brasileira, no Pará, estava oferecendo cursos de graduação e pós-graduação no Estado, mesmo sem estar credenciada no Ministério da Educação, o MEC. Com isso, professores formados na instituição, mas com diplomas inválidos, estão dando aulas em aldeias indígenas. Ao entrar com ação na Justiça, entre outras medidas, o MPF pede que a faculdade seja proibida de realizar novas matrículas e de cobrar mensalidades ou outras taxas dos estudantes. Além disso, que não comece as aulas sem antes conseguir o credenciamento no MEC. O Superior Tribunal de Justiça decidiu manter a ação penal em que o ex-presidente da Câmara Municipal de Natal, Rogério Marinho, é acusado de peculato. Ele foi denunciado por supostamente ter desviado recursos públicos em um esquema fraudulento que envolvia a inclusão de funcionários fantasmas na folha de pagamentos da Casa Legislativa.
Após ter o habeas corpus negado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, a defesa de Marinho recorreu ao STJ para pedir o encerramento da ação penal, sob o argumento de que ele teria sido denunciado pelo Ministério Público apenas em razão do exercício do cargo de presidente da Câmara, sem a necessária individualização da conduta e sem a devida fundamentação. Ao analisar o caso, a relatora, ministra Laurita Vaz, pontuou que o acusado teve ciência da conduta que lhe foi imputada, o que garantiu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A ministra acrescentou que, segundo o Ministério Público, o acusado teria indicado servidores fantasmas para cargos comissionados, os quais, apesar de nomeados e remunerados, negaram possuir ou ter mantido vínculo funcional com a Câmara. A ministra afirmou ainda que as provas reunidas no processo são suficientes para o início da ação penal. A turma, por unanimidade, negou o provimento ao recurso ordinário, seguindo o voto da relatora. Já está valendo uma nova resolução do CONTRAN com os critérios de videomonitoramento em estradas e vias urbanas. A resolução reforça a legislação existente e deixa claro que a autoridade de trânsito pode sim autuar motoristas infratores à distância flagrados pelas câmeras. Está no visual um veículo imobilizado na via QSL. O carro parado de forma irregular foi monitorado por uma câmera na rua e elas estão por toda parte, em áreas urbanas e estradas. Adivaldo, que é motorista de táxi há 18 anos, afirma que a autuação por videomonitoramento tem os dois lados. Para garantir mais segurança, evitar de você ou eu usar o telefone celular, entendeu? Fazer qualquer coisa, cinto. O problema é porque você não pode esperar seu passageiro por mais de 5 minutos que as câmeras te multam. Nesta sala do Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal, é possível que um único agente monitore 60 pontos das estradas distritais e acompanhar a fluidez e as infrações. Daqui, os motoristas que cometerem infrações, como trafegar na faixa exclusiva, na contramão e ainda parar em lugar irregular, podem ser multados. O vídeo monitoramento das ruas e estradas ganhou resolução nova, que entrou em vigor este mês, consolidando as regras que já existiam para esse tipo de monitoramento do trânsito. Essa resolução, a 909, agora de abril de 2022, ela veio consolidar algumas medidas que já estavam definidas numa legislação anterior. Ela define, que os autos de infração podem ser feitos pelo videomonitoramento, contudo, eles têm que ser feitos no momento do ato, do ato infracional. Para a gente entender melhor e detalhar agora essa resolução, eu converso ao vivo com a advogada Andréia Rezende, que é uma advogada especialista em trânsito. Oi, Andréia, seja bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde. Bom, a gente já acompanhou ali na reportagem que essa resolução agora que foi publicada em abril, ela vai ao encontro de uma lei vigente, né? Nós já temos agora a regulamentação do que já vinha sendo feito, mas é uma medida um pouco polêmica, né? Ela traz ali uma segurança a mais, digamos assim, aos motoristas, porque ela só prevê aquelas situações em flagrante, é um diferencial, então uma proteção maior? Sim, existe uma proteção com relação à segurança no trânsito, porque a partir do momento que aumenta a fiscalização, tanto com celulares ou outras infrações que eles podem estar aplicando, vai diminuir o número de acidentes. Então, o condutor, a partir do momento que ele passa a ter mais cuidado ao falar no celular, diminui a quantidade de condutores, né? E consequentemente, diminui a questão de acidente de trânsito. Eu acrescentei aqui a palavra polêmica porque alguns motoristas falam assim, como é que a gente vai ter a certeza que eu estava mesmo usando um celular ou não fiz um movimento ali que deu a entender que era um celular e não era? Enfim, essas eventuais divergências, né? Como elas serão sanadas, por exemplo, doutora? É claro que cada caso é um caso. Sim, é polêmico no sentido de que é certeza, é confiável o vídeo monitoramento, porque existe uma distância, né, das câmeras de segurança para o veículo, para o condutor. Então, é uma situação muito polêmica e delicada. O agente, ao aplicar o auto-infração, ele tem que ter a certeza de que a infração ocorreu. Só vale em vias urbanas
em estradas ou a gente pode ter esse tipo de monitoramento em todo local? Em 2013, o vídeo monitoramento passou a valer em estradas e rodovias. Em 2015, passou a ser válido nas vias urbanas. Essa resolução 999 de 2022, ela consolida o vídeo monitoramento, a fiscalização por meio do vídeo monitoramento, tanto nas vias e rodovias como no âmbito urbano. É preciso ter aquela identificação específica de placa? Olha, você está sendo monitorado, atenção ou não? Sim, para que seja aplicada o auto de infração por meio da fiscalização por vídeo monitoramento, existem alguns requisitos. Por exemplo, a via tem que estar sinalizada para essa finalidade, a infração tem que ser aplicada em flagrante, para que não haja dúvida do cometimento dessa infração, e o agente de trânsito tem que descrever no campo observação por qual forma ele captou aquela infração de trânsito, se foi por vídeo monitoramento, qual foi o aparelho, qual é a câmera, qual é a marca dela, ele tem que especificar todos esses detalhes no auto de infração. E aquela hipótese de eventual violação da privacidade, da intimidade, já que envolve câmeras, a senhora acha que isso pode parar no Poder Judiciário em eventual contestação desse condutor, com base nesse elemento e em outros também? É claro, cada caso é um caso, né? Então, existe a possibilidade, sim. Por exemplo, tem situações que o condutor está dirigindo, tem a esposa, pegar uma situação extrema, né? Mas a esposa está em trabalho de parto. Então, existem situações que esse vídeo monitoramento, a fiscalização, pode atingir, sim, a privacidade e a intimidade do condutor. Então, cada caso é um caso. E quais infrações podem ser captadas? Todo tipo, doutora? Aquela por estacionamento irregular, uso do telefone celular? As infrações que são possíveis de serem constatadas a olho nu. Por exemplo, uso do celular, furou o sinal vermelho, estacionamento indevido, também é uma infração, ultrapassagem pela contramão, né? Então, existem várias infrações que são perceptíveis a olho nu, e o agente da autoridade de trânsito pode lavrar o auto de infração. Bom, uma resolução que vem proteger condutores e pedestres, ela é sempre muito importante, é uma ferramenta a mais, mas campanhas também deveriam ser realizadas, né, doutora Andréia? A gente conversava aqui nos bastidores antes da gravação, as campanhas elas são fundamentais para a gente conscientizar o motorista e aí sim evitar acidentes. Com certeza. Inclusive, eu acho que existe uma certa omissão do Estado com relação às campanhas de trânsito, porque a finalidade do Código de Trânsito é educativa. Então, não é apenas aumentar o número de multas, aumentar o valor das multas, a pontuação na carteira dos condutores, mas tem que educar a sociedade para que ela dirija de forma segura, evitando acidentes. Maravilha, muito obrigada, excelente para a gente finalizar aqui a entrevista, excelente reflexão, doutora Andréia. Boa tarde para você, obrigada, até a próxima. Boa tarde, obrigada. E a Polícia Rodoviária Federal deu início à campanha Maio Amarelo 2022. A ação tem o objetivo de alertar a sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. A cor amarela, ela sinaliza advertência no semáforo e foi escolhida por simbolizar a atenção necessária para a causa. E somente no primeiro trimestre de 2022 foram registrados quase 15 mil acidentes nas rodovias federais do Brasil, resultando em cerca de 17 mil pessoas feridas e 1.283 óbitos. Veja a seguir, doação de imóvel aos filhos do casal não é fraude contra credor se a família continua morando nele. Os detalhes daqui a pouquinho, nós voltamos já. A TV Justiça é importante para a sociedade brasileira porque, durante os seus 20 anos de existência, consolidou-se como meio de transmissão de conhecimento e de informações de extrema confiança e qualidade, apuradas de fontes fidedignas e sempre transmitidas com o maior profissionalismo e competência.
Está disponível na página da Procuradoria-Geral Eleitoral na internet um formulário para que qualquer cidadão envie ao Ministério Público Eleitoral a notícia de casos de violência política de gênero. De acordo com o Código Eleitoral, é considerado crime com pena de 1 a 4 anos de prisão, assédio, constrangimento, humilhação, perseguição ou ameaça por qualquer meio praticada contra mulheres com a finalidade de impedir ou dificultar a campanha eleitoral ou o mandato eletivo. Por isso, a Procuradoria-Geral Eleitoral lançou na página oficial na internet um banner onde qualquer cidadão pode clicar e denunciar esse tipo de crime. O endereço é mpf.mp.br/PGE. A iniciativa é do Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à Violência Política de Gênero do Ministério Público, que desde dezembro encaminhou 8 casos de violência praticada de gênero a unidades do MP Eleitoral nos estados. Doação de imóvel aos filhos do casal não é fraude contra credor se a família continua morando nele. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Um colegiado deu provimento a 2 recursos por meio dos quais uma família defendeu que a doação do imóvel em que reside dos pais para os filhos não caracterizou fraude contra o credor, pois a propriedade considerada bem de família seria impenhorável. Um dos recursos foi interposto pelo marido devedor e o outro por sua esposa e filhos. Segundo o processo, uma empresa do devedor emitiu cédula de crédito bancário de mais de 2 milhões em favor de instituição financeira do governo do estado de São Paulo, o Desenvolve SP. O empresário, com a concordância de sua esposa, foi avalista do financiamento, tornando-se devedor solidário ao lado da empresa. Acontece que o credor ajuizou a ação de execução de título extrajudicial contra a empresa e o avalista, momento em que foi constatado que os imóveis de propriedade do casal foram doados aos 3 filhos após a constituição da dívida. Alegando que as doações foram fraudulentas, a agência de fomento requereu a anulação da transferência dos bens por meio de ação específica. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que houve fraude e declarou a ineficácia das doações em relação ao credor, em vez da anulação pleiteada. A relatora dos recursos no STJ, a ministra Nancy Andrighi, explicou que no caso dos autos, o bem permaneceu na posse das mesmas pessoas e teve sua destinação de moradia inalterada. Desta forma, a terceira turma, por unanimidade, considerou que a doação do imóvel, no qual a família permaneceu residindo, não configurou fraude, uma vez que o prejuízo ao credor seria causado pela alteração da finalidade de uso do bem ou pelo desvio de eventual proveito econômico obtido com a transferência de propriedade. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região tem novos dirigentes. A solenidade de posse foi híbrida e contou com a presença do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Em uma sessão solene híbrida presencial e virtual, o desembargador José Amilcar Machado tomou posse como novo presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ele recebeu do desembargador Ítalo Fioravante Sabo Mendes, que ocupava o cargo, o grande colar do mérito judiciário, ministro Nelson Hungria, símbolo da presidência do tribunal. Os desafios são enormes, né? Tem a questão ambiental da Amazônia, tem a questão indígena, né? Tem a questão da dificuldade logística, de deslocamento e até de comunicação. Mas nós vamos fazer tudo para tentar integrar de uma maneira mais gerenciada os estados da região norte. É isso que eu vou tentar fazer com o apoio dos meus colegas da Corte. Na solenidade, a desembargadora Ângela Catão assinou o termo de posse como vice-presidente do TRF1 de forma virtual, enquanto a desembargadora Mônica Cifuentes assumiu o cargo de corregedora regional da Justiça Federal da Primeira Região de forma presencial. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, prestigiou a posse dos novos dirigentes. A Justiça Federal, ela julga casos de extrema importância e que tem repercussão sobre o país como um todo. E o TRF1, ele tem uma característica especial, por estar sediado aqui em Brasília, ser o responsável por julgar esses grandes casos. Portanto, é um tribunal que eu considero da maior relevância para o nosso país.
Os novos gestores ficam até 2024 à frente do maior Tribunal Regional Federal do país, que abrange 14 unidades da federação, que correspondem a 80% do território brasileiro. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela companhia. Boa tarde. Até amanhã.